Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. Mudei para essa casa há uns 5 anos. Nos últimos 2 anos estiveram acontecendo coisas estranhas. Tudo começou em outubro de 2009. Percebi estranhos sons de passos, mas não dei muita atenção para eles, achando que provavelmente havia alguma explicação para a origem dos sons. Michael, meu filho de 16 anos, dormia no único quarto no andar de baixo enquanto a minha filhinha e eu tínhamos o nosso próprio quarto no andar de cima. Eu acordava pela manhã e encontrava Michael dormindo no chão do meu quarto. Ele começou ouvindo barulhos estranhos e logo passou a ver sombras se movendo pelo quarto. Um dia ele veio correndo para o meu quarto porque um plugue saiu voando da tomada. Na ocasião pensei que fosse uma falha elétrica. Ele também sentiu algo roçando nele. Eu já estava completando 1 ano com o meu namorado, Mike, e ele também veio morar conosco em abril. No início, Mike não conseguia dormir com o barulho de alguém subindo e descendo as escadas. Ele sempre ia verificar, mas não encontrava ninguém. E ele falava: "Você ouviu isso?" Mas eu já estava acostumada a ouvir essas coisas. 4 meses atrás, Mike estava sentado no computador ao lado da porta do quarto de Michael e de repente ele deu um pulo e um grito de dor. Ele levantou a camisa e havia um arranhão profundo na região do estômago. Não havia uma explicação para aquilo. Eu também estava vendo vultos pelo canto dos olhos, mas costumava pensar que era minha imaginação. Estávamos deitados em nossa cama 3 meses atrás assistindo televisão. Eu estava deitada perto da porta e vi uma sombra entrando no quarto da minha filha. Mike deu um pulo e perguntou se eu também tinha visto. Entramos no quarto dela e não encontramos nada, ela continuava dormindo tranquilamente. Pela primeira vez, eu fiquei assustada. Tive que dormir no outro lado da cama. O tempo foi passando e tudo foi esquecido. Porém, 2 meses atrás, Mike estava sentado outra vez no computador com alguns papéis no colo. Os papéis voaram de repente, de alguma forma um deles bateu em seu olho com tanta força que quase o cegou. Ele foi para o hospital em completa agonia. Ele não soube explicar como o papel bateu em seu olho, mas sabemos mesmo que ele tentasse fazer consigo mesmo seria impossível. 2 semanas atrás, meu filho saiu gritando do banheiro dizendo que viu um rosto sangrento envolto por um lençol sujo. Ele atentou contra sua própria vida na última quinta e agora está inconsciente no hospital. Estamos muito abalados. Ele até escreveu uma nota: "Eu consegui pegá-lo, mamãe, verifique a câmera. Já arrumamos tudo para sairmos dessa maldita casa assim que meu filho reagir e receber alta." Espero que tudo que escrevi aqui possa servir de aviso para qualquer um que queira vir morar nessa casa. No início, pensei que fosse algum tipo de espírito zombeteiro, mas agora estou começando a ficar muito preocupada com as coisas que estão acontecendo. Não é algo zombeteiro, é algo maligno. Me pergunto se é a sombra que sempre esteve comigo, aquela que sempre vejo pelo canto dos olhos, ou se é algo que já estava na casa. Bom, depois de ler alguns contos tomei coragem para narrar uma pequena experiência sobrenatural que tive no início de minha adolescência. O fato que posso narrar é inteiramente verídico, porém, a crença na sua verdade pode não ser aceita por todos. Era inverno e a nossa excitação era intensa. Estávamos nos mudando para uma nova casa, em uma cidade diferente da que havíamos morado nos últimos anos. Eu estava com 12 anos e via meus pais e irmãos encaixotar nossas coisas alegremente. Nossa nova residência era um casarão antigo muito maior que a casa em que morávamos. O terreno era enorme e possuía um bosque com árvores frutíferas, um velho paiol e até um pequeno lago. Nossa família era grande e composta de 9 pessoas. Meu pai, minha mãe e 7 irmãos, sendo 2 mulheres e 5 homens. Chegamos à casa nova e nos acomodamos da melhor forma possível.
Eu dividia o meu quarto com meu irmão mais novo e passávamos o dia brincando e explorando o local. Tudo ia bem em nossa nova residência até o dia que começamos a escutar sons estranhos. De nosso quarto ouvi, no meio da noite, murmúrios, algo como leves sussurros que lembravam a voz de crianças brincando. Acordei meu irmão para que ele ouvisse aquilo. Ele despertou e também escutava o som de crianças brincando na nossa sala e no grande corredor que ligava os quartos. Em nossa família não existiam crianças que pudessem estar ali. Apavorados nos abraçamos e ficamos ouvindo aqueles sussurros. A noite foi passando, e aos poucos o som foi parando e, apesar do medo, adormecemos vencidos pelo sono. No dia seguinte contamos a história para nossos pais e irmãos, porém todos disseram que havíamos sonhado e nada daquilo tinha sido real. Nas próximas noites continuamos a ouvir os barulhos. Com o passar dos dias os sons foram ficando mais altos e mais nítidos. Parecia que as crianças corriam pelo corredor, rindo e brincando. Às vezes algumas batiam com as mãos na porta do nosso quarto, fazendo eu e meu irmão darmos pulos de susto. A madeira antiga rangia com os passos acelerados no corredor. Eu, sendo o mais velho, tentava disfarçar o medo para não assustar o meu irmão que chorava sem parar. No corredor, ouvia-se as crianças rindo e gritando, a madeira do piso estalava com os pequenos passos das crianças. Tomado por uma súbita coragem, me dirigi até a porta e coloquei a mão na fechadura com a intenção de abri-la, porém, tapas e socos na madeira da porta extinguiram a minha valentia. Decidi olhar pela fechadura e ver o que estava acontecendo em nosso corredor. Me abaixei, tirei a chave e coloquei os olhos no buraco da fechadura. Então, vi um vulto negro e um assopro atingiu o meu olho, me trazendo arrepios na espinha. Tive calafrios. Nunca uma sensação havia dominado o meu corpo dessa forma. O terror era intenso. Corri para minha cama e fiquei orando, pedindo que aquilo parasse. Os barulhos continuaram até o dia amanhecer, cessando com os primeiros raios de sol que iluminaram a casa. Na manhã seguinte, assim que ouvimos o som dos quartos se abrindo e a voz de meus pais, saímos do quarto e, com a família reunida, contamos o que havíamos passado. Desta vez, para nossa surpresa, outros de nossos irmãos disseram que também ouviram o barulho. Meus pais se olharam de forma estranha. Apesar de no momento não admitirem, eles também escutaram a algazarra noturna. Neste mesmo dia, meu pai foi investigar quem eram os proprietários anteriores do casarão e descobriu que antigamente a casa tinha sido habitada por uma família composta por um pai viúvo e 4 crianças. Este senhor, devido a um momento de loucura gerado pelas saudades de sua esposa e a falta de emprego, havia assassinado todos os seus filhos. Ele fora preso e posteriormente morreu na prisão. Os espíritos das crianças continuaram na casa, a assombrando e brincando todas as noites. Logo nos mudamos e nunca mais ouvimos falar do velho casarão. Porém esta experiência marca a nossa vida até hoje. Às vezes o som da madeira rangendo me traz as lembranças do acontecido naquele inverno e um calafrio percorre a minha espinha. Eram 2:30 da manhã quando Levi, Antônio e Arnaldo andavam pelas calçadas sujas de sua cidade. Estavam vagando há mais de 3 horas sem nada para fazer. Levi odiava fazer isso, preferia estar em casa assistindo TV e comendo, mas sempre acompanhava os amigos porque não gostava de ficar sozinho. Chegaram à antiga estação de trem da cidade que já estava desativada havia muitos anos. Vamos embora daqui, eu odeio esse lugar, pediu Levi tentando não parecer aterrorizado. Deixe de ser medroso, respondeu Arnaldo. Vamos até a casa abandonada da colina e dar uma olhada, estou precisando de uma aventura, completou ele com a voz excitada. Antônio riu e começou a andar em direção à casa, os outros 2 o seguiram. Chegaram ao portão de entrada e olharam aquela imensa construção, era linda e tenebrosa ao mesmo tempo. Os 3 jamais viram alguém morando naquele lugar, o dono da propriedade a trancou há mais de 50 anos e não voltou mais, nunca vendeu ou alugou. Os moradores da região até evitavam passar perto com medo, diziam que o lugar era assombrado.
Anos atrás o filho do prefeito daquela cidade estava se casando com uma moça que morava ali. No dia do casamento, a melhor amiga da noiva a levou para a casa do prefeito dizendo que queria mostrar-lhe algo. Chegando lá, elas sobem até o quarto onde o noivo dormia e o encontram na cama com outra mulher. Em um momento de desespero, a noiva desce até a cozinha, pega uma faca e mata o noivo e a amante. Momentos depois, ela não conteve a agonia e enfiou a faca em seu coração. Supostamente os fantasmas dos três ficaram na casa, onde diz a lenda que o fantasma da noiva tortura os outros dois. Arnaldo foi o primeiro a entrar, pulou o portão e foi em direção à casa. Olhou para trás e viu os outros dois pulando também e continuou até chegar à porta. Levi ficou parado no meio do caminho. Eu não entro aí, estou me sentindo mal, alguma coisa me diz que a gente deveria ir embora, disse o rapaz com voz trêmula. Os outros dois não deram importância. Voltaram-se para casa e olharam pela janela. Eles se espantaram porque podiam ver muito bem o que tinha dentro da casa somente com a iluminação da lua que entrava pelas janelas. A sala de entrada era enorme e toda a mobília parecia estar lá, porém coberta com lençóis. Opa, a porta da frente está aberta, disse Antônio já abrindo a porta. Os dois entraram, o lugar era lindo, descobriram alguns móveis e viram que estava tudo intacto, parecia que alguém estava cuidando de tudo. Antônio decidiu subir para o próximo andar e ver se achava algo interessante. Arnaldo foi ver outro cômodo. Momentos depois Arnaldo escuta Antônio descendo as escadas. Vamos embora, Levi está nos esperando lá fora, gritou Arnaldo para que seu amigo pudesse escutá-lo. Antônio não respondeu. Arnaldo se virou para ir até a saída e deu de cara com alguém, não podia ver quem era porque a luz vinha de trás da pessoa, então só via a silhueta. Uma coisa ele tinha certeza, estava vestida de noiva. Seu corpo congelou, então ele riu tentando disfarçar o susto. Muito boa essa, Antônio, quase me mata de susto. Vamos embora, já tive muito para uma noite, esse lugar está me dando arrepios, disse Arnaldo irritado. Antônio continuou calado. Arnaldo ficou inquieto olhando o suposto amigo e começou a andar em sua direção, a silhueta também se movia ao seu encontro. Algo mudou na visão de Arnaldo, parecia que a silhueta puxou uma faca de lado e ele começou a ficar preocupado e parou de andar. Brincadeira tem limite, Antônio, gritou ele. A silhueta também parou de andar, a luz da lua iluminou seu rosto e Arnaldo gritou. A imagem o aterrorizou e ele se arrependeu de ter entrado na casa. Ali na sua frente estava o fantasma da noiva, seu rosto podre e olhos vazios não expressavam sentimento e mesmo assim ele sentiu que ela o ia matar. Antônio, foi a única coisa que ele conseguiu gritar, pois o terror o mantinha congelado e sem ar. Antônio desceu as escadas rapidamente, quando viu a cena correu direto para a porta gritando. A porta estava trancada, ele esmurrava, chutava e puxava, mas ela não abria. Levi estava bem perto, mas parecia que não via ou escutava nada. A noiva não deu muita atenção a ele e continuava a encarar Arnaldo, que por sua vez correu para ajudar o amigo com a porta. Você pensou que iria escapar de mim por toda a eternidade, querido, disse o fantasma se aproximando dos dois. A noiva agarrou Arnaldo pelo cabelo e apunhalou no coração. O rapaz ficou agonizando por um tempo enquanto Antônio fazia sua última oração. Sai daqui, você não tem nada a ver com esse traste, disse a noiva enquanto abria a porta. Não, por favor, Antônio, gritou Arnaldo. Antônio se espantou ao ver o espírito de Arnaldo sendo segurado pela noiva. Escutou um barulho do outro lado da sala e viu o fantasma de outra mulher que parecia estar sofrendo muito. Lembrou-se da lenda daquela casa e então entendeu que seu amigo era a reencarnação do noivo que de alguma maneira teria escapado da tortura eterna. Ele correu e levou Levi embora com ele. Contou a história a todos, mas ninguém acreditou. O corpo de Arnaldo nunca foi encontrado pela polícia, que vasculhou toda a casa e os arredores. Antônio foi internado em um hospício alguns meses depois, dizia estar sendo assombrado pelos três fantasmas. E quanto à casa, continua lá,
sozinha e sombria, talvez esperando sua visita.